Aos seus 24 anos, tudo o que Joseph Merrick conhecia era o abuso e as humilhações. E é que sua aparência física, marcada por uma doença devastadora, muitas vezes o transformava em objeto de rejeição. Em outras ocasiões, suas convalescenças o tornavam vítima de cruéis agressões. Seu panorama não era nada encorajador. Para piorar a situação, a pessoa em quem ele havia depositado sua confiança para alcançar um futuro melhor havia roubado todo o fruto de seu esforço. Na Bélgica. Mesmo sem falar o idioma, ele penhorou alguns pertences e comprou uma passagem para retornar à Inglaterra, seu país natal. Contudo, essa também não seria uma tarefa simples para ele. O capitão recusou-se a levá-lo em seu navio. Felizmente, ele conseguiu encontrar outro que concordou, embora com uma condição dura. Joseph deveria permanecer isolado do resto dos passageiros. O mau tempo obrigou-o a ficar ao ar livre durante as 10 horas de viagem, o que lhe causou uma bronquite. Depois pegou um trem para Londres, onde tentou viajar em um vagão vazio. Escondido em um canto, refugiou-se de qualquer olhar até chegar à estação de Liverpool Street, em Londres. Infelizmente, uma vez lá, não conseguiu fugir dos curiosos. A multidão rapidamente percebeu sua presença e começou a cercá-lo, tentando arrancar o chapéu com véu que escondia seu rosto envergonhado. A luta ficou mais violenta e Joseph sabia que logo poderia apanhar, mas não vamos nos precipitar. Qual era a doença que sofria quem era conhecido como o Homem-Elefante, de quais tormentos foi vítima e qual é a comovente história por trás de seus últimos anos? Para tentar responder a estas e outras perguntas, é que vamos nos transportar até o dia 11 de abril de 1890, o dia em que o Homem-Elefante morreu, 5 de agosto de 1862. Em Leicester, Inglaterra, nasceu um bebê de aparência completamente normal, que foi nomeado como Joseph Carey Merrick. Infelizmente, essa aparente normalidade logo daria lugar a uma realidade completamente diferente. Por volta de 1 ano e meio de idade, o pequeno Joseph começou a apresentar estranhas verrugas pelo corpo. Sua mãe, Mary Jane, foi a primeira a notá-las e sua inquietação aumentou rapidamente. Aos 5 anos, além das verrugas, o menino desenvolveu alguns caroços. Ao mesmo tempo, os ossos de seus membros e crânio cresciam de maneira irregular. Para piorar, uma infeliz queda afetou seu quadril, agravando a situação. O acidente não foi insignificante, e o menino ficou com uma claudicação como sequela. Os acontecimentos o impediam de realizar as atividades típicas dos garotos de sua idade. Brincar com seus colegas de escola se tornou, por exemplo, um desejo distante. Sua amorosa mãe se desdobrava por ele e suas necessidades, por isso nunca quis que ele deixasse de frequentar a escola. Inclusive, quando as deformações do garoto se tornaram mais chamativas, atraindo a desagradável atenção das pessoas. Pessoas que se reuniam em círculos para observá-lo. Em 1870, a desgraça atingiu duramente a família. William, o irmão mais novo de Joseph, faleceu como consequência da escarlatina, uma das principais causas de doença e morte infantil naquela época. Apenas 3 anos depois, sua amada mãe a seguiria. Como resultado de uma broncopneumonia, a mulher faleceria aos 35 anos de idade. Um Joseph de apenas 11 anos viveria naquele momento a pior tragédia de sua vida. A partida de Mary Jane não significava apenas para ele a ausência de seu único refúgio e a perda da única faísca de amor e proteção que conhecia, mas também o início de um desamparo que marcaria seus dias para sempre. Porque naquele instante começaram a se formar o que se tornaria, com o passar dos anos, em seus mais angustiantes suplícios. Pouco tempo após a morte, Mary Jane, seu recente viúvo, casou-se com outra viúva, digna dos clássicos e conhecidos contos infantis. Junto com seus filhos, submetia Joseph a todo tipo de maus tratos, obrigando-o também a trabalhar apesar de suas dificuldades físicas. Era comum humilhá-lo através da constante repreensão de que usava suas deformidades como desculpa para evitar trazer o pão para casa. Inclusive, a cruel mulher costumava retirar agressivamente o prato de comida dele enquanto ainda estava no meio da refeição, espetando que o que ele havia consumido superava em muito o que realmente merecia. Devido à pressão, o jovem teve que trabalhar em uma fábrica de charutos, sendo demitido 2 anos depois. A razão da demissão? Sua enorme mão direita não parava de piorar, então ele não conseguiu continuar realizando suas tarefas. Seu indiferente pai, então conseguiu para ele uma licença com a qual ele poderia vender itens na rua usando um carrinho de mão, mas a tarefa era praticamente impossível. Sua aparência física impactante afugentava clientes em potencial. No entanto, nem mesmo as dificuldades que enfrentava e a dor que suas deformidades lhe causavam se comparavam às humilhações que sofria no que deveria ser seu lar.
A situação era tão insuportável que, em mais de uma ocasião, e apesar de ter dificuldade em se manter de pé, preferia fugir do inferno dessa casa. Acabava retornando a pedido de seu pai depois de fazê-lo prometer que naquele lugar cumpririam uma exigência mínima: tratá-lo relativamente melhor. Mas se havia algo que a vida de Joseph desconhecia, eram as melhorias. Sua mandíbula começou rapidamente a se deformar e um grande tumor que crescia logo acima de sua boca dificultou tanto sua fala que ele quase não conseguia se comunicar. As pessoas voltaram a se reunir ao seu redor para observá-lo, desta vez também lançando gritos e insultos. As vendas eram um fracasso, e às vezes o adolescente doente entregava ao seu progenitor o dinheiro do seu almoço como se fossem lucros. Preferia jejuar a ter que suportar as constantes repreensões de sua cruel madrasta. Em certo ponto, com uma punição física envolvida, a situação se tornou insustentável. Joseph decidiu então partir para sempre. Com apenas 15 anos e as poucas posses que tinha, o rapaz se lançou para viver na rua. Felizmente, Joseph logo encontrou um pouco de humanidade e compreensão na figura de seus tios. Estes, ao saberem de sua situação, não hesitaram em acolhê-lo em sua casa. E por algum tempo, a fé do jovem em receber um tratamento digno foi restaurada. Seu tio observava com grande admiração a disciplina e determinação de seu sobrinho. Quem continuava saindo todos os dias para vender com seu carrinho, apesar de saber quase com certeza que voltaria sem ter vendido nada. Porém, os outros vendedores ambulantes não compartilhavam dessa admiração. Como resultado das reclamações do sindicato sobre a má imagem que sua aparência dava ao setor, negaram ao adolescente a renovação de sua licença. Sem poder trabalhar e se sentindo culpado porque seus tios esperavam um filho e a casa era pequena, Joseph decidiu entrar em uma casa de trabalho em 1879, a Leicester Union Workhouse. Apesar da oposição do tio, o jovem obstinado permaneceu 3 meses, mas as duras condições o forçaram a sair por 2 dias. No entanto, após perceber que não conseguiria um trabalho normal, ele voltou e ficou por mais 4 anos. Enquanto isso, sua doença continuou avançando, e um inchaço que crescia em seu rosto estava impedindo-o de comer. Foi principalmente por essa deformação que o jovem receberia um apelido que o acompanharia pelo resto de sua vida, o Homem-Elefante. Finalmente, no hospital Leicester Infirmary, ele pôde ser operado e teve meio quilo de tecido removido, pôde começar a comer e falar melhor. Durante sua recuperação, cresceu sua determinação de não voltar ao armazém. Ele buscaria uma nova maneira de ganhar a vida, mas onde e como? O jovem viu nas feiras itinerantes sua única opção. Ao descobrir por um jornal a presença do promotor de feiras Sam Thor em sua cidade, não hesitou em escrever para ele. Thor, ao vê-lo, soube que aquilo seria um sucesso e o incorporou imediatamente ao seu espetáculo, que consistia em sua participação. Simples, mas terrível. Em um palco com pouca roupa, Joseph se expunha ao público mostrando seu corpo estranho, para a estupefação e morbidez dos espectadores. Para agosto de 1884, o Homem-Elefante era uma atração nas feiras da Inglaterra. No final daquele ano, ele foi para a loja de curiosidades de Tom Norman, empresário com um local em frente ao Hospital Real de Londres. Lá, Joseph foi exibido ao público por várias semanas. Para alguém habituado ao maltrato, o tratamento que Merrick recebia nas feiras itinerantes parecia quase um alívio. Fez amizade com vários colegas e seu chefe mandou fazer uma cama especial para ele. O pobre não podia dormir deitado como a maioria das pessoas, devido ao tamanho de sua cabeça. Ele tinha que dormir sentado para evitar quebrar o pescoço. Mais tarde, durante uma apresentação, o cirurgião especialista em doenças estranhas, Frederick Trips, o conheceu e ficou profundamente impactado por sua aparência. Curioso, pediu para examiná-lo. Assim, foi convidado para a renomada Escola de Medicina do Hospital de Londres. Lá, ele foi estudado por vários dias e apresentado à comunidade científica, que confirmou o pior cenário. Sua doença era incurável. Como se isso não fosse o suficiente, após várias visitas, o chamado Homem-Elefante se recusou a voltar ao estabelecimento. Ele afirmava que se sentia, em suas próprias palavras, como um animal em um mercado de gado. Em 1885, sua aparência novamente lhe pregaria uma peça. Pouco importava que ele fosse cauteloso e cobrisse a cabeça com um gorro que usava, um pano costurado e um buraco para os olhos. As autoridades fecharam a exposição onde ele trabalhava por considerá-la indecente. A partir daí, a mesma história se repetiu várias vezes. Impossibilitado de continuar trabalhando na Inglaterra, ele aceitou a proposta do promotor italiano Ferrari para ir à Europa. E em 1886, com apenas 24 anos, partiu para a Bélgica.
O cenário que encontrou lá foi ainda pior. As leis sobre a exibição de pessoas com deformidades eram extremamente rigorosas. Isso provocou o fechamento constante de seus espetáculos, antes mesmo que pudesse gerar algum tipo de renda. Depois de vagar de cidade em cidade com Ferrari, chegou a Bruxelas apenas para se deparar com mais reviravoltas do destino. O promotor roubaria o dinheiro que o jovem havia economizado durante 2 anos e fugiria, deixando-o completamente desamparado. Empenhando alguns pertences, ele conseguiria voltar para a Inglaterra, mas lá seria recebido por uma multidão furiosa. E é assim que nossa história volta ao início. Quando a polícia chegou e dispersou os distúrbios, o ataque de ansiedade do jovem era colossal. Ele estava no chão, chorando e implorando por piedade. Extremamente nervoso, ele falava de forma atropelada, mal conseguindo se expressar. Ele também estava totalmente só. Ele não tinha vínculos com ninguém e, apesar de ter viajado por toda a Inglaterra em feiras ambulantes, não conhecia realmente nenhuma cidade. Ele nunca havia saído de sua caravana ou local de exibição. A única coisa que ele pôde fazer foi mostrar um cartão guardado por quase 2 anos, o do médico Frederick Trips. O médico o recolheu e o levou para o Royal London Hospital. Infelizmente, a instituição não abrigava pacientes considerados incuráveis, também não havia nenhum asilo que quisesse recebê-lo. Joseph não parava de repetir 2 ideias, se mudar para um farol marítimo ou para um asilo para cegos. Para o angustiado jovem, a paz só seria encontrada em um lugar distante, longe das pessoas ou em um onde pudesse interagir com os outros. Da única maneira que acreditava que lhe garantiria um tratamento normal sem ser visto. Finalmente, o diretor do hospital decidiu tentar outro método. Através do jornal londrino Times, ele solicitou à sociedade apoio financeiro para garantir a acomodação permanente. Essa mesma sociedade que tanto o havia marginalizado, desta vez, saldaria parte de sua dívida respondendo de um modo completamente diferente. Grandes somas de dinheiro foram doadas, o que garantiu a Joseph uma vida de tranquilidade, algo que até então parecia extremamente distante. Assim, o Homem-Elefante conseguiria a hospedagem garantida para a vida toda no Royal London Hospital. Lá, ele começou a passar seus dias fugindo brevemente, mas habilmente de seu quarto para explorar o que chamava de mundo real, e recebendo visitas ocasionalmente. Entre elas, algumas das mais importantes, como as da então princesa dos musicais, Alejandra, da Dinamarca. Também se dedicou às suas grandes paixões, mergulhar em romances e escrever. Estou extremamente confortável e estou tão feliz quanto minha condição me permite, expressou em uma carta de agradecimento dirigida aos leitores do Times, que tornaram possível sua nova vida. Infelizmente, essa rotina pacífica e renovada não demoraria a desaparecer. Na noite de 10 de abril de 1891, Joseph, de 27 anos, se preparou para fazer o que fazia todas as noites antes de dormir. Encontrar uma posição confortável que pudesse facilitar sua respiração, dificultada pelas deformidades que exerciam pressão sobre sua traqueia. Embora aquela, sem saber, seria a última vez que realizaria o ritual. Joseph Murray foi encontrado morto na cama na manhã de 11 de abril. A causa de sua morte teria sido supostamente asfixia, embora mais tarde fosse determinado que o peso de seu crânio poderia ter causado uma deslocação cervical ou um esmagamento ou corte da medula espinhal. Durante a vida, o jovem expressou o desejo de doar seu esqueleto para a ciência. Ele desejava que os pesquisadores estudassem as causas de suas deformidades. Então, Frederick Trips realizou pessoalmente a dissecação do seu corpo. Enquanto seu esqueleto foi doado, seus demais restos foram sepultados em um cemitério na cidade de Londres. Atualmente, o primeiro está preservado em uma sala privada do Colégio Médico do Royal London Hospital, onde Joseph viveu no final da vida. E apenas estudantes de medicina podem acessá-la. Embora sua condição não fosse conhecida como elefantíase, as deformidades de Joseph lhe conferiam uma aparência semelhante à de um elefante, especialmente em seu rosto. No início, quando a ciência não havia se aprofundado muito no caso, circulou uma hipótese bastante insólita. A ideia de que Joseph Merrick havia adquirido sua aparência porque quando sua mãe estava grávida dele, simplesmente cruzou com um elefante. A mulher, aterrorizada pelo encontro, de alguma forma havia transmitido a essência e a forma do gigantesco animal para seu filho. Mas se essa não era a explicação, então qual era a doença que ele sofria? Até hoje, o caso permanece um mistério, mas especialistas elaboraram algumas teorias para tentar explicá-lo. Durante os primeiros anos do século XX, acreditava-se que poderia ter sido neurofibromatose, um distúrbio genético do sistema nervoso que causa o crescimento de tumores nos nervos do corpo. Isso foi posteriormente descartado por alguns dos sintomas típicos não coincidirem com os encontrados no caso de Merrick.
Mais tarde, 2 médicos da Universidade de Dalhousie, no Canadá, publicaram um relatório sugerindo que os sintomas de Joseph coincidiam com os de uma rara condição genética chamada Síndrome de Proteus, que causa um crescimento excessivo de ossos, pele e outros tecidos moles. Começou então a acreditar-se que o homem-elefante poderia ter sofrido uma grave variação desta síndrome. E de fato essa foi e continua sendo a teoria mais aceita pela comunidade científica. Alguns acreditam que Joseph poderia ter sofrido uma combinação de ambas as doenças ou simplesmente por azar. Uma totalmente nova e cujo caso tenha sido o único registrado. Em uma ocasião, o jovem escreveu sobre sua condição e afirmou: "Ninguém que não me viu acreditaria que algo assim poderia existir." No entanto, o que é realmente difícil de acreditar é a integridade que o chamado homem-elefante soube preservar ao longo de sua vida, sem permitir nem por um instante que seu sofrimento corrompesse sua humanidade. Uma integridade que deixou para sempre uma escolha inestimável. Em seus anos no Royal London Hospital, Joseph viveu experiências que apenas alguns anos antes pareciam proibidas para alguém com sua aparência impressionante. Entre as numerosas personalidades que o visitaram em seu quarto de hospital, destacou-se a já mencionada Princesa de Gales, que até lhe enviava um cartão de Natal todos os anos e chegou a presentear-lhe com uma foto autografada. Um presente que ele valorizava ao lado da imagem da pessoa mais importante de sua vida, sua mãe. No entanto, ela não foi a única que desfrutou da companhia do jovem. Contava-se que a renomada atriz shakespeariana, Madge Kendall, costumava se comunicar com ele e que até mesmo a própria Rainha Vitória da Inglaterra havia dedicado alguns momentos de seu tempo para ele. Da sua agenda real. Outra notável companhia de Joseph foi Leila Maturin, uma jovem viúva amiga de Frederick. Seu encontro com Leila marcou Joseph pelo resto de seus dias. Ao conhecê-la, a bela garota sentou-se ao seu lado, segurou sua mão com delicadeza, olhou-o nos olhos e ofereceu-lhe um sorriso caloroso. A reação do homem-elefante foi absolutamente comovente, ele começou a chorar sem controle. Os motivos? Segundo ele, essa foi a primeira mulher em toda a sua vida que sorriu para ele. O próprio jovem contou que foi naquele exato momento que ele parou de se ver como um monstro e começou a se reconhecer como um ser humano. E a verdade é que Merrick não poderia estar mais distante do conceito de um monstro. Os visitantes concordavam, ele era extremamente doce, educado, sensível e muito mais. Além disso, tinha um vasto vocabulário e uma habilidade de expressão incomum para sua origem. Sabia ler e escrever não apenas de forma correta, mas também com um estilo distinto. Algo reservado para as classes mais altas na rígida sociedade vitoriana do final do século XIX. Inclusive, o Dr. Trips acabou se retratando de sua primeira impressão, enquanto a princípio o havia definido como um espécime desagradável. Ao estabelecer relação com ele, passou a descrevê-lo como uma criatura gentil, afetuosa e encantadora. Joseph desfrutava, além de vários talentos artísticos, entre eles a meticulosa construção de maquetes de igrejas e monumentos históricos europeus, nas quais expressava um surpreendente nível de detalhe. E claro, sua já citada paixão pela escrita. A análise desses escritos revelou uma personalidade ingênua e quase infantil, com uma visão de mundo cheia de espanto e simplicidade. Ao longo do tempo, o que mais fascinou na personalidade de Joseph Merrick não foi sua doença, mas seu extraordinário valor e capacidade de superar o desprezo, a violência e a solidão sem guardar rancor algum para com a humanidade. Sua resiliência foi tão notável que o antropólogo Ashley Montagu dedicou a ele um estudo intitulado O Homem-Elefante, um estudo sobre a dignidade humana. E o diretor David Lynch expressou sua visão artística no filme O Homem-Elefante, indicado a 8 prêmios Oscar e considerado um dos melhores filmes dramáticos da história do cinema. Apesar das constantes humilhações, o mal chamado monstro manteve uma doçura e inocência inabaláveis, mesma doçura que deixou expressa em um de seus poemas através do verso. É verdade que minha forma é muito estranha, mas me culpar por isso é culpar a Deus. Se eu pudesse me criar novamente, tentaria não falhar em te agradar. A este ele adicionou uma segunda estrofe de Isaac Watts. Se eu pudesse alcançar de polo a polo ou abraçar o oceano com meus braços, pediria que me medissem pela minha alma. Joseph conseguiu transcender as aparências externas e deixou para a posteridade sua verdadeira essência. Porque, tal como concluiu no significativo escrito, a mente é a medida do homem. E a mente deste homem manteve uma decência, honestidade e nobreza infinitamente superiores às mentes daqueles que por anos e anos não fizeram nada além de apontá-lo e denegri-lo.